Olá, pessoal. Bom dia, né? Bom dia, boa tarde e boa noite, pessoal. Graças a Deus, tá? A gente vai continuar aqui o nosso processo, tá, pessoal? Eu tô gravando aqui um pouco mais tarde porque eu tive que sair de manhã aí com minha mãe para resolver o problema dela aí, tá? Graças a Deus já resolveu. Cheguei agora de tarde, tá? Então a gente vai, como é que se diz? Iniciar o estudo agora que a gente parou, não foi? A gente parou na quinta parte, não foi, pessoal? A gente já vai para a sexta parte, não é isso? Vamos conferir aqui para ver se é isso mesmo ou esqueci, eu tô esquecido, tá? Vamos ver aqui, cadê o tema que a gente tá falando? Silêncio espiritual, né? É o tema que a gente está falando. Deixa eu ver. Quarta, quinta parte. É isso mesmo. A gente vai para a sexta parte. Não é isso, pessoal? Então vamos lá? Vamos aqui recapitular o que é esse. Como é que se diz? Silêncio espiritual, né, pessoal? Vamos recapitular aqui o que é esse silêncio espiritual, né? Graças a Deus, tá, pessoal? Como é que se diz? Eu quero agradecer a vocês aí, que eu tô vendo que vocês estão assíduos participando, tá, pessoal? Espero que continue nessa frequência, tá? Porque vocês já experimentaram, vocês já ouviram, depois não queria mais ouvir, depois voltaram a ouvir de novo meu vídeo, tá? É esse relacionamento que a gente tem, de amor e de ódio. Tem hora que você fica invocado, aí não vem assistir, mas depois tem hora que você sente falta, aí você vem assistir meu vídeo. Então a gente tá tendo esse relacionamento, tá? De irmão, tá, pessoal? Irmão é assim. Irmão às vezes discute, às vezes briga, tá? Às vezes fica zangado com o outro, com o que o outro falou, tá? Mas a gente está no processo. O importante é que a gente não, como é que se diz, deixe de trabalhar a nossa espiritualidade, tá, pessoal? E é isso, tá? A gente vai se resolvendo a cada dia aqui. E esses conteúdos, esses vídeos que eu estou gravando com esse ensinamento, é para vocês se fortalecerem mesmo, tá, pessoal? Poder caminhar nessa realidade aqui, tá? Eu agora vindo de casa, né? O ônibus, eu vendo a praia assim, nossa, eu vendo aquele mar, o mar tava tão bonito, eu digo, nossa, que coisa linda, né? É uma coisa linda que Deus fez para a gente aproveitar aqui nessa realidade, tá, pessoal? Eu passando do ônibus e olhando assim pela janela, que coisa maravilhosa, tá, pessoal? Mas é isso, a gente vai aproveitar enquanto a gente estiver aqui, tá? Essas coisas, porque a gente vai para outra dimensão. Espero que seja uma dimensão melhor, até mais bonita do que a praia, as coisas que a gente tem aqui, tá, pessoal? Tá bom, pessoal? Então, já dei essa introdução, já falei? Já falei, não, eu quero falar uma coisa, tá? Porque isso eu tenho visto aí muito recorrente, tá, pessoal? Que é pessoas tendo experiência, saída do corpo, claro, audiência que ouve, né, espírito, né? E clara evidência, né, que vê o espírito, que ouve, né? Então, tem pessoas, tá, pessoal, que estão no meu canal que são médios, tá? Eles são médios, sensitivos, então ele percebe essas coisas. Então, essas coisas é normal que aconteça, tá? A gente, quando está trabalhando, meditando, orando, está elevando a nossa frequência, então vai abrindo essas percepções espirituais, porque a gente está entrando nesse silêncio, então
vai abrir, foi o que ele falou aqui, não foi ontem, a gente falou sobre isso. Vai abrindo a percepção de mundo espirituais. Aqui, ó, para você ver que eu não estou mentindo, tá? Chega, eu espirrei, tá? Vamos ver aqui o que é o silêncio espiritual. Então, é esse estudo que a gente começou. A gente já vai para a sexta parte, tá? Que ele fala que esse silêncio espiritual é um estado interior de calma, reflexão e abertura de conexão com o divino. Esse estado de silêncio espiritual é uma atitude interna de quietude, alerta e receptividade que permite a conexão com dimensões mais profundas do ser e a percepção de realidade espiritual. Então, por isso que eu falei. Então, quando você vai entrando nessa frequência de silêncio, vai abrindo a sua percepção espiritual. Você pode ver o mundo espiritual, mesmo você no corpo, tá? Você pode sair do corpo também, ou pode ver o espírito, mesmo você no corpo, e ouvir também vozes dos espíritos que estão em outra dimensão, né? Que o espiritualista fala que é clara audiência, né? Audiência, áudio, né? Que de ouvir, e clara evidência, que é a visão espiritual, tá? Ver o mundo espiritual, ver espírito, tá? Ver até acontecimentos, coisas. Tem pessoas que têm essa abertura. Por quê? Ele disse é uma abertura para a conexão com o divino. Mas não só para a conexão. Abre também para que você se conecte com a dimensão mais profunda do seu ser e percepção de realidades espirituais. Então, abre esse leque que a gente vê essas coisas. Entende, pessoal? Não tem o que fazer, tá, pessoal? Você é um espírito, tá? Você só está usando um corpo físico aqui, temporariamente, mas depois você vai voltar a ser um ser espiritual, a não ter mais esse corpo, esse veículo de matéria aqui. Por que a gente ganhou esse corpo aqui? Para a gente estar nessa realidade. Porque se você não tem um corpo adequado, né, para estar aqui, que é esse corpo físico, você não fica aqui nessa realidade, tá? Agora, tem seres, tá? Os anjos, tá? Cristo mesmo, ele tem um corpo glorificado, ele pode aparecer aqui a qualquer momento, tá? Os anjos, os mentores, eles podem se materializar na nossa frente, tá? Eles se materializam como um homem. Por isso que tem gente aí, tá? Que tá conversando até com anjo, com mentores e nem sabe. Porque ele se materializa, às vezes, para trazer até um recado. Mas isso, né? São coisas muito especiais e eles não fazem isso, tá, pessoal? Foi por isso que eu tive até um estudo pro meu amigo aqui. Ele é barbeiro, tá? Ele é evangélico. Ele não quer acreditar que o anjo, tá? Pode fazer sexo, tá, pessoal? Ele não quer acreditar. Porque tá lá escrito que o filho de Deus, né? Que são os anjos, fizeram sexo com as filhas dos homens. E tiveram o quê? Os gigantes, né? Que existiu na Terra aqui. Então ele não quer acreditar nisso. Aí vem a possibilidade de dizer assim, os filhos de Deus, os anjos, ele pode fazer sexo? Se ele pode se materializar como o anjo que entrou na casa de Ló. Eles se materializaram. E os homens viram e queriam fazer sexo com os anjos que estavam materializados. Entende? Então, por quê? Por que os anjos fizeram? Para avisar lá
para tirar Ló dali, porque ia acontecer aquilo. Então, eles têm essa autoridade ele é espírito, né? Mas ele pode se materializar como um homem. Como aconteceu também com, né? O anjo se materializou para... Como eu me esqueci o nome? Esqueci o nome aqui, tá? Então, os anjos podem se materializar com o nosso corpo, pessoal. Um corpo físico. Mas não muitas horas, ele não pode ficar muitas horas. Ele se materializa porque se ele pode se densificar, ele pode ficar preso aqui, o espírito dele. Então, por isso que existe um tempo, ele pode se materializar por um tempo, só para trazer o recado, depois ele volta a ser, ele volta a ser espiritual de novo, tá? Isso pode acontecer, porque foi dado, né? A autoridade foi tanto que os anjos caídos, eles fizeram isso. Se materializou para ter relacionamento com as filhas dos homens. E depois eles ficaram, como é que se diz? Eles ficaram densos, né? E muitos, às vezes, perderam depois o corpo físico e se tornaram agora os espíritos malignos, espíritos, né? Que estão atrapalhando a nossa evolução. Tá? Esses se desviaram, tá? Esses não obedeceram ao Criador, ao Deus Todo-Poderoso, se desviaram. Fizeram isso porque ele não era para misturar a genética divina com a genética humana. Então, por isso que os filhos dessas mulheres, como é que se diz? Aconteceu uma anomalia, né? Não é uma coisa, então as estaturas essas crianças quando cresceram tiveram a estatura de gigante. E pior que todos eles, tá? Eram guerreiros, eram brabos, tá? Eram pessoas, porque a semente que caiu ali era uma semente má. Então esses gigantes saíram com esses espíritos maus. Então ele matava, atacava e comia até gente, tá? E o que é que aconteceu como punição para esses? Eles perderam a santidade deles, tá? Os anjos caídos e as mulheres que permitiram o relacionamento com esses anjos, tá? Elas se tornaram sereia. As sereias que você vê aí, você tá pensando que não existe sereia, pessoal? Tá? Essas mulheres se tornaram sereia e hoje vivem no mar. Por isso que tem um canto da sereia, né? Porque ela fica provocando agora, encantando os homens, tá? Para atrair os homens para isso. Foi amaldiçoada, tá, pessoal? Tá certo? Então, essas realidades espirituais. Então, a gente que espiritual, está trabalhando esse silêncio, essa frequência do silêncio, pode acontecer uma abertura para o mundo espiritual, tá, pessoal? Então, vamos lá para a sexta parte. A gente parou aqui. A sexta parte, a gente está nas escrituras, né? Que a gente tá. Será que a Bíblia fala sobre esse silêncio espiritual, pessoal? Então a gente está vendo na escritura se a Bíblia fala sobre isso, né? Então vamos começar aqui a sexta parte, né? A gente parou antes no Salmo 37, versículo 7. Descansa no Senhor, espera nele. Não te indigne por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa de homem que executa astutos e intentos, né, malignos para conseguir essa riqueza, essa prosperidade. É o que a maioria agora, tá, pessoal? Estão mentindo, enganando, roubando,
fazendo, fazendo muitas coisas erradas, tá, pessoal? Para conseguir o quê? Para prosperar no seu caminho. Então, não fique indignado contra isso, tá? Essa prosperidade que eles estão tendo, esses dinheiros aí, são uma energia muito, como é que se diz? A energia é uma maldição que ele está trazendo para a vida dele, tá? Porque não tem bênção, tá, pessoal? Não tem o acrescentar. Ele está tendo muito, mas não está acrescentando na vida dele, não está trazendo felicidade, nem nada disso. E a maioria aí, tá? Estão enriquecendo fazendo isso, mentindo, roubando. Olha aqui no meio religioso, os pastores, os líderes. Às vezes tem muita gente aqui que me confunde, tá, pessoal? Pelo um líder, um pastor, tá? E aí também até me coloca nessa posição de que eu sou ladrão, estou roubando, enganando as pessoas. Olha aqui, pessoal, vocês que estão aqui, vão me defender ou não? Ou vão deixar essas pessoas falar o que isso... Entende? Vê se eu estou roubando vocês, coloca aí. Se eu estou roubando vocês, se eu estou enganando vocês, tá, pessoal? Por isso que eu não me coloco, tá? Para essa energia. Eu espero, tá? Pessoas que se dispõem a ajudar o meu canal, me ajudar aqui, tá, pessoal? No meu trabalho espiritual que eu estou fazendo. Então, ela vem contribuir. Então, eu deixo as minhas informações aqui embaixo, ó, pessoal. Ó, tá todos meus contatos aí, minhas coisas aí. Deixa meu Pix, tal, tudo aí. Porque a pessoa é espiritual, ela sente de contribuir, ela vai contribuir para me ajudar, tá? Mas não é nada forçado, nada de que Deus vai castigar você, vai pegar você, tá? Nada disso, como algumas religiões fazem aí com vocês, tá? É por isso que às vezes eu sou massacrado também, tá? Então, vamos lá para o nosso tópico. Então, a sexta parte, né? Estamos aqui nas Escrituras. Lamentações 3, versículo 26. Tem Lamentações na sua Bíblia, pessoal? Vamos ler. Bom é ter esperança e guardar o silêncio, a salvação. Em silêncio, a salvação. Então, você tem que... Bom é quando ele fala, bom é ter esperança. Então, a gente vai ter esperança, pessoal, quando a gente entra nesse silêncio. A gente espera a nossa salvação nessa frequência que é o silêncio espiritual. É lá que a gente vai vir essa esperança, essa certeza na nossa alma, no nosso coração. Por isso que é bom ter esperança, mas essa esperança vem o quê? Esperança e guardar o silêncio, guardar em silêncio a salvação. Então, é nesse silêncio que a gente é salvo, é nessa frequência, é nessas coisas que a gente se sente salvo, a gente percebe a presença de Deus, a gente tem a esperança. Entende como é importante esse silêncio espiritual? É uma frequência, é um estado de consciência que a gente está. Aí você não vai perguntar igual os ateus, né? Aonde está Deus? Vai ficar sem esperança aqui? Você não vai perguntar isso, porque você tem esperança, tá? Vou tomar um pouquinho de chá aqui, tá, pessoal? Entende, pessoal? Então, é isso que a gente tem que fazer, tem que aguardar em silêncio a salvação, que é nessa frequência do silêncio espiritual, tá? O que mais? Isaías 32, versículo 17 e 18. O efeito da justiça será paz, e a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. Então, quando você está praticando, né, pessoal?
justiça, você vai encontrar paz no seu espírito. Você está começando a operar essa justiça aqui, você entra no repouso, na segurança para sempre. Então, esse repouso de silêncio, de paz. Então, quem é o repouso, o descanso da nossa alma, pessoal? Quem é? Coloca aí nos comentários. Eu vou ver se vocês vão participar comigo, né? Vocês estão acompanhando. Então, quem é o descanso de Deus, o repouso de Deus, o sétimo dia de Deus? Quem é que a Bíblia fala? Coloca aí, tá? Vamos lá. Aí ele fala segurança, repouso e segurança para sempre. E o meu povo habitará em morada de paz. Então, Deus está falando que o povo dele vai habitar em morada de paz. E em morada bem segura e em lugar quieto de descanso. Então, o povo de Deus, ele vai habitar, então ele vai entrar nessa frequência, tá? De silêncio espiritual, que é um repouso espiritual da nossa alma. O povo de Deus. Então, você diz que, eu sou filho de Deus, irmão, eu sou de Deus. Então, se você é povo de Deus, você tem que entrar nessa frequência do silêncio espiritual, no repouso espiritual que é Cristo, o repouso da nossa alma, tá? Então, o que mais? Morada bem segura e lugares quietos de descanso, descanso da alma. O que mais, pessoal? Salmo 131, versículo 2. Vamos ler. De certo fiz calor e sossegar a minha alma. De certo fiz calar e sossegar a minha alma. Como criança desmamada para com a sua mãe, tal é a minha alma para contigo. Então, olha o que o salmista, né, pessoal, fala aqui. Ele disse, de certo fiz calar e sossegar a minha alma. Então, ele está nesse estado de consciência que é o silêncio. Está no sossego, está descansando a alma dele. Ele diz assim, qual criança desmamada para com a sua mãe? Então, é como uma criança desmamada volta para a sua mãe para mamar o peito. Você tem que tomar o leite, tá? Eu quero leitinho, eu quero leitinho. Então, tem um bocado de criança aqui, tá? Criança tem que dar o leite puro. Você sabe o que é o leite puro espiritual, né, pessoal? Não precisam ensinar. Coloca aqui nos comentários o que é o leite puro espiritual que a Bíblia fala. Vocês querem que eu ensine isso? Foi o que eu também perguntei sobre a água pura que a Bíblia fala também. Tá? Vocês têm que saber isso, que são metáforas que a Escritura está trazendo e a gente precisa entender, porque senão a gente não vai entender a Bíblia espiritualmente. A gente vai levar para as coisas carnais. Então, o salmista dá um exemplo que, como uma criança desmamada para com a mãe, tal é a minha alma para contigo. Então, tal é a alma que está sedenta do alimento que vem da fonte, que vem de Deus. O leitinho espiritual. Você está desmamado. Eu estou desmamado, eu quero leitinho. Então aí eu tenho que, a espiritualidade vai usar aqueles que estão na frequência das pessoas para trazer esse leitinho, essa frequência para alimentar a sua alma. Então, vocês estão aqui, tá? Eu agradeço bastante, tá? E tem até vindo pessoas novas também se inscrevendo no meu canal para tomar o leitinho espiritual. Eu quero leite, eu sou uma criança desmamada. Então, vocês precisam de ler, porque a sua alma está sedenta por esse alimento para contigo, então, para com Deus. Então,
A nossa alma só se alimenta quando a gente se conecta na fonte de amor, de alegria, de paz, e o quê? Que é Deus. A sua alma, tá? Eu estou me conectando a Deus, também vocês têm o direito de se conectar. Se vocês é espiritual, se vocês é filho de Deus. Tá, pessoal? É o que a gente está aqui trabalhando, essa frequência. E espero que esteja alimentando a sua alma, tá? Tem gente aqui já bastante alimentada, já está até ficando adulta espiritualmente, né? Também vai ser usada, tá? Vai ser usada por Deus, pela espiritualidade, para fazer bem ao próximo. Essas pessoas estão crescendo, tá? Espiritualmente aqui, elas vão se tornar maduras para ser usada pela espiritualidade. Deus só pode usar, Deus trabalha, não é com criança, é com aqueles que já amadureceram espiritualmente. Tá? Porque o conselho tutelar espiritual não permite que criança trabalhe, tá? Aqui também é proibido, né? Que criança trabalhe, né? Fisicamente, não é permitido. Então, a espiritualidade também não permite. Então, você precisa ir tomando leitinho para se tornar adulto espiritualmente, tá? Aí a espiritualidade vai poder usar você para a glória do Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá certo? Então, ele fala, a minha alma para contigo. Então, a alma está sedenta desse leite, tá? Ao que mais? Mateus 6, versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta, ora ao teu pai que vê o que está em oculto, e teu pai que vê o que está em oculto te recompensará. Então, pessoal, muita gente, tá? Pessoa que não é espiritual, ela vai entender como Deus está mandando você entrar no seu quarto, no seu aposento e fechar a porta para orar a Deus. Mas ele não está falando de quarto físico, pessoal. Ele está falando dessa frequência que você tem que entrar, que é o aposento, é o descanso da sua alma, é aonde Deus está. Então, é nessa frequência de silêncio espiritual. Lá, quando você entrar e fechar a porta, lá o teu pai que vê, ele vai ver você, ver a sua alma, ver a intenção que tem ali, a frequência, a energia, e de acordo com aquilo que você está vibrando, ele vai te recompensar. Então, Deus é que vê em oculto, vê o que está em oculto, vê o que está na alma. E ele vai te recompensar segundo aquela frequência que você está vibrando. É assim, pessoal. Entende? Então, Cristo aqui está falando de quarto físico, tá? Ele está falando dessa frequência de silêncio espiritual, aonde a sua consciência, a sua alma entra, para ter comunhão com o Pai. Ele fazia isso, né? Ele subia ao monte, ia para um lugar silencioso, e lá ele tinha entrava nessa frequência e se comunicava com o Pai, com o Criador, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele entrava em comunhão. É o que a gente está entrando nessa frequência, a frequência do silêncio espiritual. É lá que você ora e Deus vai recompensar você. Então, o que mais? Salmo 91, versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Então, aquele que está habitando nesse esconderijo do Altíssimo, como é que você entra? É através da frequência de você entrar nessa frequência do silêncio espiritual.
Então lá você vai ter a proteção de Deus, você vai estar descansando em Deus. Então você vai encontrar descanso para vossas almas, que é na frequência de Cristo. Por que é na frequência de Cristo? Porque ele falou lá: vinde a mim todos que está cansado, sobrecarregado, que eu vos aliviarei e encontrarei descanso para vossas almas. Então, o esconderijo do Altíssimo de Deus é Cristo. Então, é na frequência de Cristo que você tem que entrar. Se você não entrar nessa frequência, você não vai entrar no lugar de descanso. Então, você não vai entrar no lugar do sábado, o dia do sábado. Porque Cristo é o hoje, o ontem e o eternamente. Então, ele é o sétimo dia de Deus. Ele é o descanso das almas daqueles que crêem em Deus. Você nunca imaginou isso, né, pessoal? Eu digo, não, sim, você, mas como é que eu não vi um negócio desse? Porque tem que ser espiritual, pessoal. Aqui a gente está trabalhando a nossa espiritualidade, então, está buscando essas coisas do espírito, tá? Então, você já leu aí, eu acho que vocês, Evangelho, já leu essa passagem, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, você vai descansar na sombra de Deus, que é esse lugar, essa frequência, tá? Que é o silêncio espiritual, que é na frequência de Cristo, tá, pessoal? Aí você vai encontrar descanso, pessoal. Então, vamos lá? Vamos proceder. Você entende agora porque a Bíblia fala desse silêncio? Para os evangélicos dizer, não, isso não tem na Bíblia não, tá, irmãos? Esse silêncio espírito não tem. Você que está dizendo, né? Aí ele fala, 1 Pedro 3, versículo 4. Vamos ler. Mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Então, aonde é que ele está falando que traje aqui? Esse homem, qual é esse homem? O homem espiritual, então. O homem encoberto de um coração, então, a alma, no incorruptível traje, então, a sua alma tem que vestir um traje de um espírito manso. Então, quando você tem um espírito de humildade, de mansidão, você está com a roupa da santidade. É aquela roupa que é lá em Apocalipse que as pessoas pensam, e se vista compre de mim roupa para como é que se diz? Vestir a sua nudez. Aí a pessoa está pensando, então, vamos se vestir de branco. Vamos se vestir de branco. Não é. Está falando desse espírito, mas quieto. Então, que você está numa frequência de silêncio espiritual, que é precioso diante de Deus. Entende as vestes qual é? Não é veste física, é veste espiritual. Agora, se você tem essa santidade espiritual, você vai refletir a sua santidade nessa realidade também. Não adianta, tá, pessoal? Porque é por isso que os falsos, eles estão se vestindo igual, né? Dizer, eu sou bem comportadinho, eu não faço nada de errado, eu sou de Deus. Mas olha o que estão fazendo aí por detrás. Você entende agora? Porque não está refletindo o que está na alma dele. Então ele não está se revestindo desse traje que é um espírito de mansidão, de quieto, que ele está vibrando naquele silêncio. Tá? Aí o que mais? Isaías 26, versículo 3. Quando lê Isaías, você sabe que é pancada, né, pessoal? Aí ele fala, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Então, quem é que vai entrar, né, nessa paz
nessa frequência de silêncio espiritual, quem é esse que vai entrar? Aquele que a mente, então a mente, o campo mental, né, está firme em ti. Então, está atrelado às frequências espirituais elevadas. Por quê? Porque ele confia em ti. Então, essa pessoa confia em Deus. Ele ama a Deus, ele acredita em Deus. Ele, como é que se diz? Espera em Deus. Ele está descansando em Deus. Então, essa pessoa está confiando. Então, a gente tem que confiar em Deus, pessoal. Esperar em Deus, né? Descansar, por mais que esteja aqui, tá? Mesmo se alguém esteja prosperando, roubando lá, com astúcia, enganando, levando, e você seja uma pessoa humilde, fique na sua posição. Futuramente, eles vão ver o que perdeu de não entrar nessa frequência de silêncio espiritual. Eles que vão depois chorar. Oh, meu Deus, o que é que eu fiz? Tá? A gente sabe o que está fazendo, tá? Não se indigne com o que vai prosperando aqui, que está, às vezes, até ganhando essas energias ilicitamente, né? Então, é uma energia amaldiçoada, um dinheiro amaldiçoado, porque foi através de roubo, de engano, de mentira. Por isso que a gente tem que trabalhar honestamente, ganhar o nosso dinheirinho honestamente, tá? Aí a gente está manipulando a energia, uma frequência positiva para a nossa consciência. Quando a gente começa a mentir, enganar pessoas, né? No trabalho, onde você vende, onde você faz, então esse dinheiro pode se tornar uma maldição na sua vida, tá, pessoal? Ganhe o seu dinheiro honesto, tá? Seja honesto ali, ganha é pouquinho, viva com aquele pouquinho que você está ganhando. Né? Você está se alimentando, está se vestindo, tem uma casa para você descansar sua cabecinha, você dê graças a Deus por isso, tá? Do que você ficar desejando coisa, cair em cilada do inimigo aí, se encher de dores dessa vida e ainda perder a oportunidade de estar fazendo a vontade do Criador. Tá certo, pessoal? O que mais? Vamos lá. Mateus 11, 28, versículo 29. Vamos ler. Vinde a mim, todo que estás cansado, oprimido, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para vossas almas. Então, foi o versículo que eu falei, né, pessoal? Eu falei até antes da hora. Você vê que está aqui em Mateus 11, 28 e 29. Então, vinde a mim. Cristo está convidando todos, tá, pessoal? Todos que estão como? Né? Todos que estão cansados e oprimidos, né? Por essas frequências desse mundo. Então, Cristo está mandando você ir até ele. Mas aonde está Cristo, irmão Samuel? E aí, pessoal? Aonde está Cristo para a gente ir até ele? Responda aí, vocês que são do meu canal, vocês sabem onde é que está. Responda aí onde é que está a frequência de Cristo, aonde é que a gente vai até Cristo. Responda aí, tá? Nos comentários. Aí o que mais? Ele fala, e eu vos aliviarei. Então Cristo vai aliviar o quê? Essa carga, essas energias aqui dessa realidade que está oprimindo a nossa consciência, a nossa alma. Então, o que é que Cristo vai? Vai tirar você dessa frequência baixa e passar você para uma frequência mais evoluída, onde sua consciência descansa, tá? É o que ele fala aqui, ó. Eu aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo. Então, tome o jugo, então, que são a lei de Cristo, né?
Por isso que Paulo fala lá, né? Levai a carga um do outro e assim cumprirei a lei de Cristo. Então, o jugo de Cristo é esse. É você tomar o mandamento que ele trouxe na sua consciência. Colocar esse passo. Você vai aprender com ele. Então, você vai aprender de mim que sou manso aí e humilde, tá, pessoal? Então, são frequências que você vai entrar, vai aprender a se tornar assim, manso e humilde de coração. Então, a sua alma vai aprender isso. E encontrarei, aí você vai encontrar descanso para a vossa alma. Então, quando você entra nessa frequência de mansidão, de humildade, aí você encontra descanso, que é nessa frequência de silêncio espiritual. É o nosso tema, né, pessoal? Você está acompanhando esse tema? Então, será que a Bíblia fala sobre o que é o silêncio espiritual? Aí, pessoal. Aqui você não vai ficar enganado, tá, pessoal? Aqui você vai aprender, tá? E ainda você não paga nada, tá, pessoal? Aqui você aprende, aí tá aí de graça aí no YouTube para você acessar quantas vezes estudando, tá? Porque esse conhecimento, tá, pessoal, é para que as pessoas aprendam mesmo, porque é através desse aprendizagem que vai acontecer o despertar na consciência dessas pessoas. Tá aí. Então, aqueles que são espiritual, ele pode aproveitar essa frequência que eu estou passando, esse ensinamento, esse como é? Conhecimento espiritual, tá? Aí o que mais? Salmo 116, versículo 7. Volta, minha alma, ao teu repouso, pois o Senhor te faz bem. Então, olha o que o salmista aqui em Salmo 116, versículo 7 fala, pessoal. Ele sabe que o repouso da alma dele, o salmista sabe, que é o Senhor, pessoal. E é nesse repouso que você se sente bem. É nesse repouso que você tem uma frequência de alegria, de amor, de paz. É nessa frequência de silêncio de espiritual, repouso, né? Das nossas almas, é que você se sente bem. Que esse repouso é quem, pessoal? Você já sabe aí? Já colocou aí aí embaixo aí nos comentários? Coloca aí, quem é esse repouso? Qual é o repouso de Deus? Quem é o dia de Deus? O sétimo dia, o dia de descanso de Deus. Quem é, pessoal? Coloca aí nos comentários, tá? Aí o que mais, pessoal? Hebreus 4, versículo 9 e 10. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousará de suas obras, como o Deus da sua. Então, existe um repouso para... Mas aonde é esse repouso, pessoal? Aonde é esse dia de descanso das nossas almas? Quem é esse descanso? Quem é que está dizendo que vai dar descanso às nossas almas? Quem é? Coloca aqui embaixo aí nos comentários, tá? Eu quero você participando dos meus vídeos também, tá? Para ver se vocês estão compreendendo a profundeza da mensagem. Então, coloca aí. Então, ele diz aqui em Hebreus, né, 4, versículo 9 e 10, ele diz, portanto, resta ainda um repouso. Então, resta ainda um descanso para o povo de Deus. Então, a maioria, né, os pessoal aí, eu quero adivinhar, ele guarda o sábado, né? Mas quem é esse sábado? Quem é esse repouso do povo de Deus agora? Porque aquele que entrou no seu repouso, então no esconderijo do Altíssimo, ele vai descansar. Você entende, pessoal, como as coisas vai se encaixando, né? Foi por isso que tem uma pessoa de, nossa, irmão, você parecendo que é um quebra-cabeça que vai se encaixando na nossa mente.
Então, é isso, é para encaixar mesmo, para vocês tomarem consciência, tá? Então, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousará de suas obras como Deus da sua. Então, não tem lá que Deus descansou no sétimo dia? E você vê que aquele dia não é o dia que a gente conhece aqui como o dia de 24 horas. Porque foi no quarto dia ainda que Deus criou o sol e a lua. Mas já tinha passado 3 dias. Mas de que dia que passou que Deus criou as coisas? Qual foi o dia? Se não tinha sol. Entende que não é o mesmo dia que a nossa consciência percebe aqui, o dia de 24 horas que Deus criou o mundo? Que dia é esse? Né? Porque de lá, no quarto dia, foi onde ele começou a criar o sol, os luminares para governar o dia e um luminário para governar a noite. Mas antes, fala de 3 dias que ele chegou no quarto dia. Que dia é esse? Entende, pessoal? É só para você pensar, tá? Então, Deus descansou no dia que é o dia, né, que é Cristo, tá? Vamos lá, pessoal, vamos continuar, né? Tem mais. Aí, o que mais? Eu já respondi, tá, pessoal? Eu mandei vocês responderem aí. Quem é o repouso de Deus, né? Você responde aí, tá? Para ver se vocês estão entendendo, tá, pessoal? Então, Filipenses 4, versículos 6 e 7. Vamos ler aqui, né, pessoal? Para ver se fala sobre esse silêncio espiritual. Você sabe que o silêncio espiritual é uma frequência, é um estado da sua consciência, onde a sua consciência entra nesse lugar e você sente essas frequências elevadas. Entende o que é o silêncio, pessoal? Então, aí ele fala: não esteja inquieto por coisa alguma. Ante as vossas petições, seja em tudo conhecida diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração, que é a alma, né? E o vosso sentimento em Cristo Jesus. Então, sentimento, o coração e a mente, né? O entendimento, que é a mente. Então, vai guardar o entendimento, a mente e o coração, que é a alma. Em quem? Em Cristo Jesus. Por que em Cristo Jesus? Porque Cristo falou lá. E vocês, quando vinde a mim, aprender, você vai descansar. Então, quando a gente entra na frequência de Cristo, a gente entra nesse esconderijo do Altíssimo e a nossa alma descansa. Oi, que descanso gostoso. Aí você começa a sorrir, você começa a se alegrar, você começa a se acalmar. Então, as tempestades que estão aqui, as frequências baixas, a gente não sente. Então, você caminha sem sentir essa caminhada. Quando a gente fica na polaridade, né? A gente fica assim, ó. A gente um dia tá bem, outro dia. Então você tem que subir além do pêndulo, porque existe um pêndulo que está movimentando, ó, tá para lá, para a direita, para a esquerda. Ele tá, ó. Então, quando você entra no caminho do meio, você vai subindo, então você sai desse pêndulo. Então, você fica em cima do pêndulo. E o pêndulo indo para lá e para que você, ó, não me importa, nada me abala. Então, você elevou a sua frequência, entrou nesse descanso, você está guardado. Tá? Entendeu? Sabe o que é um pêndulo? Tum, tum, ele vai lá, né? Tum, tum, né? Então, se você está abaixo na frequência que o pêndulo, então o pêndulo vai jogar você para uma frequência boa e depois o pêndulo volta de novo
e joga você para uma frequência não tão boa. Ai, irmão Samuel, tá ruim aqui. Ai, a minha vida tá ruim. Aí depois, outro dia, você tá... Então, quem fica nessa frequência do pêndulo vai ter essas oscilações, que é chamado de oscilações. Então, você vai oscilar na sua jornada aqui. Então, o que é que você precisa? Entrar no caminho do meio e ir subindo a sua consciência. É o que a gente está trabalhando, né, pessoal? Aí a gente vai entrar nesse silêncio espiritual, aonde a gente entra no descanso, aonde a gente está guardado dessas coisas. Então, ele disse: por isso que não estejam quietos por coisa alguma, ante a vossa petição, seja em tudo conhecida diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graça. Então, você vai começar a render ação de graça. Aí vai acontecer o quê? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, então, a sua mente, guardará o vosso coração e o vosso sentimento em Cristo. Então, você vai estar guardado. Se você ficar na frequência de Cristo Jesus, tá? Se você ficar nessa frequência aí, você vai estar guardado. O que mais, pessoal? Vamos lá, as horas estão voando. Ele, 1 Pedro, vou tomar um pouco aqui de chá aqui, tá, pessoal? 1 Pedro, vamos lá. 5, versículo 7. Então, vamos ver aqui o que Pedro está querendo passar para a nossa consciência. Ele disse: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, vocês que estão ansiosos aí, tá? Estão estressados, às vezes outros estão bem até entrando em depressão. Vocês que estão, o que é que você tem que fazer? Lançando sobre ele. Sobre quem? Sobre Deus. Como é que você faz isso? Você tem que entrar na frequência de Cristo para entrar no esconderijo do Altíssimo. Aí lá você pode lançar toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, Deus está cuidando da gente. Deus está enviando anjos, mentores, seres elevados para estar nos protegendo, nos guardando de todo mal, nos orientando, nos direcionando para a gente sobreviver aqui nessa realidade. Você que é filho de Deus, você que é espiritual, você está sendo guardado por esse Deus. Guardando a consciência desse. Quando você entra nesse esconderijo, por isso que diz que é esconderijo do Altíssimo. É no repouso de Deus. Que é quem esse repouso? Coloca aí nos comentários, tá? Aí o que mais, pessoal? Romanos 8, versículo 6. Vamos ler. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Então, a nossa consciência tem que ter consciência de que a gente vai agora ter que se inclinar para frequências do espírito. A frequência do espírito, né, que é uma frequência mais evoluída. Então, a gente não pode se inclinar para as coisas da carne. Então, o que é que está falando da carne? Então, do homem, do ego, o homem do desejo. Então, quando a gente se inclina muito para isso, vai haver o quê? A morte. De que morte ele está falando aqui, pessoal? Porque tem muita gente se inclinando para a carne. Mas, irmão Samuel, tem muita gente agora aqui se inclinando para a carne, mas eles estão vivos ainda, eles não têm morte ainda. Mas de que morte ele está? Está falando da morte espiritual. Vocês sabem o que é morte espiritual, né, pessoal? Eu tenho um vídeo aqui especialmente
falando sobre essa morte espiritual. Está aqui no meu canal. Responda aí, aqueles que são mais antigos, responda aí que vocês já aprenderam o que é a morte espiritual. Porque a pessoa, quando fala em morte, ela pensa que vai ficar parado assim, igual o nosso corpo, né? Você vê quando a gente vai enterrar uma pessoa, a pessoa está lá, o corpo da pessoa, né? Então ele entende que a morte parou a pessoa. Não, pessoal, tá? Porque mesmo a pessoa se movimentando aqui, o espírito dela está morta. Por que o espírito dela está morto? Porque ela não está conectada à vida, que é Cristo. Ela não está conectada a Cristo e não está conectada à fonte, que é Deus, ao Pai. Então, ela está morta espiritualmente. Então, essa é a morte. Então, quando a gente vai se inclinando para as coisas do homem, do desejo, da carne, vai levando sua alma divina, seu espírito, à morte espiritual, que é você se afastando do Criador. Mas ele aí fala, mas a inclinação do espírito, quando você vai se inclinando para frequências do espírito, você vai começando a entrar nesse silêncio espiritual, então vai trazendo o quê? Vida e paz para a sua consciência. Porque a gente só tem vida quando a gente está conectado, a gente tem vida verdadeiramente quando a gente está conectado com a fonte, com o Criador, com o Deus Todo-Poderoso. Se você não está nessa conexão, você está morto. Você está aí, está se movimentando aqui, mas está morto em pé. Espiritualmente, você está separado de Deus. Então, por isso que a gente está fazendo esse trabalho, que é uma reconexão. Por que reconexão? Porque antes Adão estava conectado e ele, quando pecou, houve essa desconexão da fonte de Deus, eles ficaram desconectados. Então, morreram espiritualmente. Você veio de Adão, você acredita nisso, pessoal? Que você veio da raça adâmica? Se você acredita, você recebeu a recompensa de estar morto espiritualmente. Então, por isso que agora a gente tem que se reconectar espiritualmente. E é através da frequência de Cristo Jesus. É nessa frequência que a gente entra nesse descanso, entra nesse silêncio espiritual. Tá claro, pessoal? Claríssimo, né? Você quer que eu seja mais didático? Porque eu não tenho um computador, tá? Porque senão eu ia fazer até uns desenhos, algumas coisas para vocês e explicando para vocês entendendo também. Porque eu não tenho um computador aqui, tá, pessoal? Tem um celular aqui que eu gravo para vocês, não tenho equipamentos assim, tá? Senão poderia fazer, né, um slide, uma coisa, e ia mostrando para vocês como é esse processo se dá, tá? Então, se você inclina para a carne, para o homem do desejo, o homem do ego, você vai ter a morte espiritual. Mas se você inclina o espírito para o espírito, vai trazer vida e paz. Tá certo, pessoal? Vamos lá? Mateus 6:33. Vamos ler aqui. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, pessoal, eu vou acrescentar aqui, tá? Não sendo redundante, eu vou acrescentar uma coisa aqui para vocês se regozijarem. Então, você veja bem, para quem que Cristo está falando isso aqui? Para quem, pessoal? Coloca aí nos comentários. Porque ele está falando aqui, ó. Estava lá falando com os discípulos que estavam querendo buscar coisas materiais. E a gente, o que é que a gente vai comer? O que é que a gente vai beber? Então ele estava naquela discussão lá com
conversando lá com os apóstolos, né? Eram os discípulos dele ali, ainda era discípulo, não era apóstolo ainda. Então ele estava conversando, mas o que é que ele explica para os apóstolos? Ele está falando com quem? Agora ele está falando com a nossa consciência. Por quê? Porque você vai buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. Aonde está o reino de Deus? É no templo aí que você vai? É o reino de Deus? Tem umas até que coloca, né? Igreja do reino de Deus, né? O reino de Deus é isso? Você entende, pessoal? Com o que ele está falando aqui? Ele está falando com a sua consciência. Porque a sua consciência pode entrar nesse reino de Deus, nesse descanso, nessa frequência, através da frequência. Então, qual a frequência que você tem que fazer para você entrar nesse reino de Deus? Então, o que é que ele fala? Buscai, mas buscai primeiro, primeira coisa que você tem que fazer, né? O reino de Deus. Aí você pergunta, onde está o reino de Deus, moção? Cristo responde para você, lá em Lucas, né? O reino de Deus não vem de forma aparente. O reino de Deus está dentro de vós, no meio de vós. Então, dentro de mim, como é que eu posso encontrar? Então, ele está falando, o reino está dentro, então ele está falando com quem está dentro, que é a sua consciência. Então, ele está dando um recado para a sua consciência. Vocês têm que buscar isso primeiro. E o que mais? E a sua justiça. Então, começar a praticar a frequência da justiça aqui nessa, para você se tornar essa frequência que você entra de fazer justiça, você se torna um filho de Deus para fazer justiça. E aí o que? E a sua justiça e todas essas coisas. Então, qual coisa? As coisas materiais que os discípulos estavam procurando. Vai ser o quê? Todas essas coisas serão acrescentadas. Então, vai acrescentar essas coisas materiais que você está procurando. Mas primeiro, o que é que você tem que procurar? A conexão com o reino de Deus, com o Criador, que é através da frequência de Cristo Jesus. Para quem é esse recado que ele está dando aqui? Ele falou lá com os apóstolos, mas agora ele está falando para quem? Para a sua consciência. Vocês têm que tomar consciência e começar a praticar a justiça de Deus. Praticar as coisas boas, as frequências evoluídas. Aí você vai ser um participante do reino de Deus. Um filho de Deus. Tá? Pronto, pessoal. 60 minutos. Acabou o que era bom. Acabou o que era doce. Acabou o seu leitinho por hoje, tá? Mas só por hoje, tá, pessoal? Já 60 minutos, então vamos parar aqui, tá? Vou marcar aqui a 7ª parte. Nossa, tô bem esse tema rendeu também, pessoal. Será que foi até a 7ª? Teve outro que foi até a oitava parte aqui. Teve um tema aí que a gente gravou, né? Foi até a 8ª. Então, é uma novela, tá? É uma série que a gente vai aqui estudando, vai, né? Cada dia vai pegando um conhecimento espiritual para a gente ir crescendo. É o leitinho de cada dia, é o pão nosso de cada dia. Dai hoje, Senhor, Pai nosso que está no céu, sendo ora assim, santificado seja o teu nome, venha nosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia. Então, é o pão nosso de cada dia, tá? Então, vamos cada dia, tá? Hoje foi 60 minutinhos para a gente alimentar nossa alma, tá? Amanhã, se Deus e essa espiritualidade permitir, a gente continua a trazer esse pão que cai do céu, esse pão espiritual, que é Cristo, né?
Tá certo, pessoal? Agradecer a vocês, tá? Obrigado a vocês, tá, pessoal? Vocês que estão assistindo, estão compartilhando, tá? Eu tô vendo aí que vocês estão compartilhando meu vídeo, estão dando like aí, tá? Obrigado, é assim, né? O joinha, obrigado, tá? Então, também vocês estão comentando aí, tá? Eu acho isso mais interessante, melhor até do que o like, você comentar, tá? Obrigado aí vocês, tá? Vocês também que me ajudam aí, obrigado, ao like. Tá certo, pessoal? Agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade. Até a próxima. Se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!